amigas que acompanham o nosso Farol Tricolor. Estamos de volta. O jogo começou à noite e terminou pela madrugada, mas excelente resultado. Uma viradinha gostosíssima em cima do campeão da Libertadores da América do ano passado. Já tem um pessoal fazendo contorcionismo aí, aquele duplo twist carpado que as meninas e os rapazes fazem na ginástica, querendo desmerecer o resultado do Bahia. Mas estão lá, 3 pontos. Primeiro 3 pontos nessa caminhada. E aí, Diego? É isso aí. Resultado importantíssimo, né? O Bahia com boa atuação, é bom que se diga, na Fonte Nova, Sim, boa exibição. sim. Rogério mexendo um Boa. pouco melhor no segundo tempo, também ajuda bastante. E o Bahia consegue esses 3 pontos e entra ali no bolo total. Segunda rodada de Campeonato Brasileiro, ganhou uma, perdeu outra. Então estamos na briga, estamos lutando, o que era muito importante para aquele momento, depois de tomar aquela virada horrorosa lá em Porto Alegre. Conseguimos agora o nosso Bahia fazer essa virada em Salvador para a gente chegar ali perto da parte de cima da tabela. Só início de campeonato, mais animador. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse Bahia 2, Fluminense 1 na Fonte Nova. Jogo cheio de fatos, cheio de eventos, cheio de adiamento. Então vamos nessa. Vamos lá. Mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor e de imediato eu vou pedir, como sempre, aos amigos e amigas tricolores que deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente seguir crescendo nesse trabalho, sempre com a ajuda, com a colaboração de vocês, né, pai? Importantíssimo, importantíssimo. Temos vários e vários amigos. Como disse, notadamente os da minha geração, eles não têm o hábito de acompanhar o processo atualizado de comunicação, como o like, que é o positivo. Alguns nem se inscreveram ainda, acompanham o nosso trabalho, mas não se inscreveram. Outros tantos já acompanham e se inscreveram e têm passado esse contato recentemente. Meu amigo Fred do Chame Chame, Fred Fábio, grande figura, um cara que vai participar com a gente, é convidado também. Ele tem um arquivo espetacular Verdade. a respeito de dados do tricolor de aço, gente muito boa, um cara muito querido, economista, inclusive, o nosso Fred. E também outros e outros amigos que participam, o nosso Paulo Mafra, que é professor também, que é de Itabuna, queridíssima Itabuna. Muita gente amiga também participando e outros tantos chegando. Os números vão aumentando e vamos com o nosso mutirão. Participem, se inscrevam, dê o seu like, aquele positivo legal e chamem outros amigos. Estamos nesse mutirão e estamos contando com todos vocês. Já passamos de 1.900 inscritos, ou seja, aqueles que estão frequentemente conosco, né, Diego? Maravilha, é isso aí. Chegando perto já de 2.000, a gente em Isso. breve com certeza atingirá essa marca, sempre com a ajuda, com a colaboração da nossa audiência crescente. Pai, passando um Isso. pouquinho aqui, falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, competição que nos Claro, interessa nesse segundo claro. semestre, a É gente aqui que tem nos aqui. interessa. Aqui É a você que sempre mais destacou interessa. isso, né? Sempre destaquei. Vá, Pois é. Deixa eu passar, já passando aqui vá. para a galera de casa, deixa eu passar também para você visualizar aqui os nossos jogos. Só rapidinho, Estamos deixa eu aqui para mostrar aqui para visualizar os você. nossos jogos. Diego está consultando ali o nosso equipamento. Lembrando que Pronto. ontem foi 2-1, Já tá aí aí contigo, chegando, né? chegou legal. Pronto. Então aí os jogos do Campeonato Brasileiro, começando aí a rodada com o Bahia vencendo o Fluminense ontem. Como a gente falou, um jogo na Salvador chuvosa, um jogo que chegou a parar por praticamente uma hora, né? E só foi terminar meia-noite e meia. Eu achei engraçado que depois na entrevista de Rogério Ceni, o pessoal dando bom dia a Rogério É, Ceni, coisa mas que não faz falando muito certo, sentido. falando certo. Eu daria boa noite, mas a galera, os repórteres estavam em É, alta, dando bom mas dia a vale Rogério também. Ceni meia-noite e meia. Eu achei engraçada essa É, circunstância. E jogos de hoje também já começaram, né? Os jogos das é, 7h30 já terminaram. A gente está gravando aqui por volta
de 9h30 da noite. Então o Bragantino venceu o Vasco da Gama, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense, tinha ganhado bem na estreia o Atlético, né? O único que goleou na estreia, e aí perde do Grêmio, que tinha perdido no Vasco, ou seja, aquela embolação. Fortaleza tá ganhando do Cruzeiro, o Atlético Mineiro ganhando do Criciúma e o Juventude fazendo 2-0 no Corinthians. Eu não sei nem se tem gol de Gilberto, deixa eu dar uma olhada aqui, só por curiosidade, se tem gol de Bem Gilberto. capaz. Vamos ver de quem foram os gols. Não, Jean Carlos e Lucas Barbosa, por enquanto, sem gol de Gilberto, mas o Juventude fazendo aí o seu papel, né? Vencendo o Corinthians, não deixa de ser um resultado sempre marcante, né? Interessante. Sim. E a classificação é aquela embolação que a gente fala, né? É Início de largada, né? campeonato, É. então Só tudo para muito indefinido. E o Bahia, nesse momento, aparece ali no meio de tabela, aparece ali na 11ª posição, né? Com 3 pontos em 2 partidas, um triunfo e uma derrota. 3 gols marcados, 3 gols sofridos. Assim está o Bahia. Lembrando também que as próximas partidas do Bahia, a próxima partida do Bahia é o Clássico, né, contra o Vitória no Barradão. Depois o Bahia tem compromisso da Copa do Nordeste, né, um jogo no meio de semana contra o CRB. E no final de semana seguinte, Bahia e Grêmio no sábado à noite na Fonte Nova. Essa é a sequência de jogos do Esquadrão, pai. A sequência natural do campeonato. A primeira divisão tem bem isso, aqueles times que se mantiveram na primeira divisão, alguns que voltaram da segunda divisão e lutam para se garantir nessa posição. Quem quer ficar em segunda divisão, por mais que seja rentável hoje em relação a outros tempos? Sim. Então é isso. O grupo de elite do futebol brasileiro, que está mantido na primeira divisão, e esse grupo acrescido daqueles que voltaram para a primeira divisão, disputando a segunda divisão em 2023, louquinhos para continuarem nessa posição privilegiada, sabendo que a competição é a mais difícil entre todas aquelas que são disputadas a cada temporada, Diego. Beleza, a gente tem aqui também, para informação, né? Antes da gente falar tudo sobre o jogo, deixa eu passar também essa informação já para a galera de casa e para você também, da Vá. definição do confronto do Bahia na Copa do Brasil, terceira Isso. fase da Copa do Brasil. O Bahia enfrenta o Criciúma, né? Não tem Uhum. ainda a ordem de jogos definida, mas a previsão é que o primeiro confronto se dê na semana ali, no meio da semana de 1º de maio, feriado Dia do Trabalho, inclusive, e o segundo confronto ali na semana de 22 de maio, ou seja, 3 semanas depois. A primeiro a ida, que a gente não sabe onde é ainda, e depois a volta, confronto em 2 jogos, já regularizando essa questão de confronto em 2 jogos na Copa do Brasil. Na terceira fase já é assim. E o Bahia pega o Criciúma, time de primeira divisão, né, pai? É um time difícil, notadamente em casa. A própria logística do processo de sair de Salvador para Criciúma é brabíssima, é muito difícil. Você chega em Floripa e vai de ônibus habitualmente para lá, um caminho meio complicado. Mas, da mesma maneira, o Criciúma vem para o lado de cá. Sim. Então, as datas estão definidas, só não foi definido aquele sorteio que muitos duvidam se é sorteio mesmo, mas a gente, como é boa fé, vai chamando de sorteio até que me provem o contrário. Mas, primeiro jogo lá, ou primeiro jogo aqui, só será conhecido através de sorteio, assim como todas as outras partidas. É isso aí. Então temos essa situação aí da Copa do Brasil definida, né? Ainda não Isso, está definido qual vai ser o primeiro confronto, se aqui, isso. se lá, mas o Bahia enfrenta o Criciúma, isso já está certo. Primeiro jogo, como eu falei, ali na semana, no meio da semana de 1º de maio, ali perto do feriado do Dia do Trabalho, talvez no próprio 1º de maio, talvez um dia para lá, um dia para Bem cá. capaz. E a segunda semana, o segundo confronto vai ser lá no dia 22, ali por perto do dia 22 de maio, 3 semanas depois, para definir o classificado para a fase seguinte. Salvo engano, a fase de oitavas de final, a seguinte, não essa ainda. Vamos botar aqui agora a tela da escalação. Deixa eu passar para você, pai, para a gente tratar também Estou com ela agora aqui da também. escalação Estou desse com ela aqui no confronto, nosso monitor. Venha. Estou da com ela no nosso escalação monitor. do confronto aqui de Bahia e Fluminense. Já passei para você também, a galera de casa já Estou com ela. acompanhando.
E o Bahia Isso. veio para esse jogo com uma escalação diferente do jogo anterior, algumas modificações, Rogério inclusive falou sobre isso na entrevista. As modificações foram Gabriel Xavier de titular, Caio Alexandre de titular e Ademir e Cauli. Acho que foram 4 modificações, né? Cauli começou no banco lá, Ademir começou no banco lá, Gabriel Xavier começou no banco lá e Caio Alexandre. Caio Alexandre eu tenho até dúvida, não lembro se começou no banco. Mas em relação à escalação do jogo contra o Internacional, algumas modificações e Rogério optou por esse time que, assim, eu confesso que olhei assim a escalação e achei estranho num dia de muita chuva ele ter optado dessa vez por um time mais leve, né, pai? Um time mais rápido, sem, É por exemplo, ele verdade. abriu mão, a gente fazendo um cálculo seco aí, ele abriu mão de Rezende por Caio Alexandre e de Estupinhã por Ademir ou Cauli. Então é uma coisa, enfim, um pouco assim de optar por um time mais leve, mais rápido, um time que dá uma opção de mais mobilidade do que na escolha lá para o jogo do Internacional. Não é a primeira vez que ele faz isso e não é a primeira vez que o Bahia se dá bem num jogo difícil. Eu acho interessante isso. Quando o Bahia ganha qualquer adversário, teve alguma falha do lado de lá. O mérito, o golaço que Caio Alexandre fez foi falha do Fluminense. O golaço que Cauli faz foi falha do Fluminense. Eu estava vendo, inclusive, no Sport TV, o Rizek, que apresenta o programa, e o Júnior Capacete, que foi lateral esquerdo, Sim, vendo os defeitos do Fluminense, não, mas valeu pelo gol. Pô, gol retado, gol da zorra. Gol que ele talvez não tenha feito na vida, Júnior, que foi bom jogador. Passou a ser maestro depois que Galvão Bueno colocou como comentarista e tal. Aí a gentileza do Galvão foi chamando de maestro, porque antes ele não era maestro. No time que ele jogava, no time que tinha Falcão, no time que tinha Sócrates, que tinha Zico, ele não era, né? Era um bom jogador, era um lateral, até pegaram no pé dele, porque num jogo ele estava amarrando a chuteira e o adversário foi lá e fez um contra-ataque sem desmerecer, mas estava achando um bocado de defeito, parecendo que o Bahia não jogou contra o campeão da Libertadores da América do ano passado, ou seja, da Libertadores da América mais recente. O treinador inovador, o doidão, que não sei o quê, mas tem seus resultados. Então, parece que é um esforço, como eu disse na abertura, um contorcionismo, aquela situação que o cara se mexe todo no corpo, não é? Ou aquele duplo twist carpado que as ginastas fazem habitualmente, os ginastas também, naquelas competições de ginástica olímpica, que é uma coisa lindíssima. Então, um esforço incrível para diminuir esse resultado altamente positivo de início de temporada do Bahia. Então, muito bom, sem dúvida nenhuma, muito bom. E, aí, diante do que você trouxe, essa escalação do Bahia, sem ter aquele atacante pico, sem ter aquela situação, mas com dois grandes lances. Fora do time, Canives, e fora do time, Rezende. Eu sempre digo, são dois jogadores que servem, que contam, mas não são jogadores para titularidade no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. Ainda mais se forem escalados juntos. Não dá. São dois jogadores afobados. Veja quantas faltas o Bahia cometeu ontem nas proximidades da grande área. verdade. Não cometeu. Diferente. Não cometeu. No bico da grande área, não cometeu. Na lateral da grande área, não cometeu. Tá certo que Arias entregou o dólar numa jogada estúpida. Vai sair tocando lá no seu time. No meu time não vai sair tocando ali, não. Ah, porque é chamado para tocar a bola. Sim, toque a bola, mas não venha driblar no bico da grande área, que ninguém lhe conhece como driblador, o Arias. Jogador de defesa, habitualmente, não é nem driblador. Pegou do goleiro, que foi o Marcos Felipe que passou para ele, tocou essa bola, toca para frente. Não tenta driblar o cara que está diminuindo o seu espaço, sair para a jogada. Isso é primário, não é? Elementar, meu caro Watson, diria o cara do Sherlock Holmes. Não dá. Uma estupidez e na sua terra você não pode fazer isso, porque você sabe que tem complicação por lá. Terra queridíssima, belíssima, que é Colômbia, mas você sabe que jogadas erradas dão errado para muita gente. Então, trate de jogar direitinho. Você é bom jogador, ainda assim fez uma boa partida, mas voltando, a escalação me surpreendeu
mas eu vi como positiva a ausência de Canives e vi como positiva a ausência do Rezende, que depois entrou no segundo tempo cumprindo o papel dele. Isso Mas aí. venha o que você vai chamar mais. Não, você já falou do gol, na verdade, né? O gol foi um Arias perdeu a bola para o outro. Eu vou bater muito nessa, eu vou insistir nessa tecla que é Diga. assim, a culpa é de Arias, mas a culpa maior é desse dogma de ter que sair jogando e driblando, em vez de fazer uma jogada mais simples, às vezes Sim, um passe longo, às vezes abrir a jogada para perfeito, lateral, às perfeito. vezes desafogar um lance quando tá apertado, que isso aí não Claro, ofende ninguém, não machuca o coração de ninguém. E claro. parece que esse desespero, vamos sair jogando apoiado, que foi o que o Fernando Diniz fez ontem, né? O Fluminense deu um show disso de ficar tocando a bola na área, sem produtividade nenhuma. O Bahia apertou e uma vez ou outra tomou e gerou lance de perigo. Então esse dogmatismo da saída apoiada, que querem falar. Eu vi o jogo do City, do Manchester City, no último final de semana, e o gol que o City tomou foi do mesmo jeito. Foi Rubem Dias saindo errado, tentando tocar, o outro time pressionou um pouco, tomou a bola, o cara chutou cruzado e fez o gol. Ou seja, é um exagero desnecessário. Só que o City deu 4-1 porque o City tem folga para enfrentar a maioria dos Ah, times do campeonato você do complementou bem. campeonato inglês. O Bahia não Tem tem essa som. folga. O Bahia joga um campeonato muito disputado, que o Bahia não tem um elenco tão superior à Não, maioria dos seus não adversários, tem. como acontece lá. Então o Bahia não pode ficar entregando gol por fazer brincadeirinha na defesa. Me desculpe, isso não existe. Não Não pode existe acontecer. É jogar simples. Sair isso. tocando, claro, dentro do possível, sempre que possível, é importante. Mas isso É não isso. ser feito com maluquice, com dogmatismo, com exagero, a ponto de ficar entregando gol para o adversário. Porque senão não Claro. vale a pena. Ah, acertei 73 de 76. As duas que entregou tomou gol. Vale a pena? Não vale. Não vale. Básico, O próprio elementar. Fluminense, claro. O próprio Fluminense, adversário do Bahia, treinado por Fernando Diniz, tentou isso muitas vezes. Ele começou a diminuir, começou a cortar as unhas. Não vamos fazer. Eu acho que o sair tocando tem que ser uma coisa aperfeiçoada. Por exemplo, sair tocando da defesa para o meio de campo e não o lateral direito, o zagueiro, os dois zagueiros do miolo, o lateral esquerdo ou os alas, se quiserem chamar assim, saírem tocando por ali. Ainda mais quando sente a pressão, ainda mais quando tinha um Ayer diante do outro. Do O outro cara tinha Arias. cortado, já não tinha espaço. Qualquer perda de bola era nisso. Então, isso chega a ser uma coisa dogmatismo, de dogmatismo. É aqui um princípio que a equipe tem, é uma filosofia de jogo do Grupo City. Como dizia o Paiva quando andou por aqui. Tá certo, eu estou com o Diego, admito. Mas tem que chegar a um certo ponto. E mais do que isso, eu acho que quando você não tem jogadores qualificados para isso, desista. Agora, o que é que pode ser aperfeiçoado? O área lateral direito ou qualquer outro. Quando você sair com a bola e estiver bem, você toque para o meio de campo sair tocando a bola, como é a filosofia do Grupo City. Pronto. Ali tem jogador. Oh, aí, espera um pouquinho. Tem Jean Lucas, tem Everton Ribeiro, tem Caio Alexandre, que fez um partidaço ontem. E tem Cauri. Pô, esses caras tratam a bola com carinho, meu bem, chamam de meu bem. Tocam na bola, não batem na bola, não dão surra na bola. Não estou dizendo que é o caso do Alex. Mas ele não tem essa finesse. E, além do mais, foi uma precipitação, eu não quero usar nenhuma palavra mais pesada, mas foi uma precipitação quando o cara tinha diminuído. E ele estava no bico da grande área. Quer dizer, se ele O perde, risco é está muito ali. alto. Não vale a É, pena. sem necessidade. Estou com você. Estou com Pois é. você. Então, aos 4 minutos, Arias do Flu tomou de Arias do Bahia, tocou para Herman Cano, né? Que tocou na saída do goleiro, artilheiro, não pode dar essa chance que ele é saco, né? Não tem conversa. E aos 16 minutos o jogo para, o campo injogável, realmente, uma chuva fortíssima ontem em Salvador. E o jogo fica parado praticamente por 1 hora. E quando volta, o Bahia, que já vinha melhorando, pouco antes do fim dessa parada, o Bahia melhora muito, né? E começa a dominar o jogo e criar muitas alternativas. O Fluminense ainda chegou, vez ou outra, chegou. Mas o Bahia passa a controlar mais a bola, o Bahia passa a avançar suas linhas, como se diz, né? Diminuir o Sim. espaço ali do Flu. E num rebote, né, do escanteio, o Caio Alexandre domina a bola e bate de chapa num golaço, né, de fora da área. Fez uma fintazinha ali, bateu com muita categoria. Fábio foi nela, mas
passou longe de defender e o Bahia empatou aos 34 do primeiro tempo, pai. Golaço de Caio Alexandre. Isso, voltou para o jogo do golaço. Só para continuar destacando, Diego, eu normalmente, quando o Bahia enfrenta o adversário fora daqui, eu leio as crônicas, o material escrito dos companheiros dos locais onde Sim. o adversário do Bahia está com a gente. Por exemplo, ontem li o do Rio. O do Globo, por exemplo, no site Globoesporte.com vem: na abertura da segunda rodada do Brasileirão 2024, o Bahia conseguiu seu primeiro triunfo na competição. Superou a dificuldade de Titi Tatatá. Mas o que eu quero dizer? E foi contundente ao aproveitar alguns erros nítidos e até simplórios cometidos pelo Fluminense desde o primeiro tempo. Aí é taca. Desculpa a expressão das antigas. Aí é danado. Foi simplório aquele nó que Manuel tomou do Cauli do segundo gol do Bahia, não é? E Cauli avançou, escolheu, e ali foi tocando a bola, né? Ali não foi uma bicuda que caiu no pé de Cauli. Ali foi uma jogada Luciano trabalhada. Juba Segundo gol, para notadamente. Jean Lucas, de Jean Lucas para Cauli, Cauli dribla e finaliza. Isso começa com Juba, né? Isso, Juba, Luciano Juba para Jean Gianluca. Lucas, exato. Pois é. Então, e Cauli faz uma jogada espetacular. Se é qualquer outro do eixo aí, Rio-São E Paulo, Dorival tá aqui, esse viu? aí. E Dorival tá por aqui. Eu ia dizer isso. Esse aí, Dorival, você que estava no jogo, tem que convocar. E não sei o quê, não é? Golaço, pô. Gol do Bahia, já o gol dos caras foi um machado. O gol Exato. dos caras, sim, foi entregada, uma bobeira. Sei que foi involuntário, foi uma burrice, um apagão, qualquer coisa que seja. Mas vai dizer que o gol do cara teve um merecimento? Teve, porque ele concluiu, É aí claro, chegou o claro. outro Porque companheiro. pressionou, porque tomou e porque concluiu. Mas E dizer que foi uma ainda jogada assim teve uma construída, confusão. não foi. Não foi. E ainda assim teve uma confusão na hora. Porque quando essa bola chega em cano, quem é que estava junto de Cuesta para tentar evitar o gol? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, se você olhar o gol dos caras, do Fluminense, que deram muito bem, é, Everton Ribeiro, eles praticamente complicam o que Cuesta, Vitor Cuesta ia fazer. O Vitor Cuesta atrapalha Everton. Dois numa jogada besta, porque se está um contra um, podia fazer até um pênalti, mas podia conseguir. Mas ainda assim, aqui para nós, é, aproveitar alguns erros nítidos e até simplórios cometidos pelo Fluminense desde o primeiro tempo, dá licença. Vamos realmente, como eu digo, pode. E aí saiu do Globoesporte.com, tá aí no site, é só entrar Globoesporte.com e vocês vão ver o que foi que a peça escreveu ali. Respeito, tem o maior, mas não pode, pô. É como eu digo aqui, eu torço, mas não destorço. Siga, Pois é. Diego. O Bahia, então, só para esclarecer, o Voltou Bahia para o jogo terminou o no primeiro empate. tempo jogando Voltou, clara. Diga. voltou para o jogo com aquele empate. Não, já estava no jogo, eu acho. Um pouco antes já estava melhor, mas em definitivo, né? Pisou Mas mesmo o pé gol, firme com o é, o empate. gol E transferiu. continuou melhor. O Bahia, o Continuou Fluminense melhor. ainda chegou, teve um gol anulado, bem anulado, inclusive, mas Impedimento, o claro. Bahia continuava a pressionar, pressionou, roubou muitas bolas no final do primeiro tempo, Fluminense nervoso. E aí no intervalo o Rogério Ceni fez uma coisa que é maravilhosa. Não mexeu no time que estava jogando bem, né? Ao contrário do que ele Perfeito. tinha feito em Porto Alegre, dessa vez o time estava jogando bem e ele manteve o time que estava jogando bem. Veja que coisa assim, mirabolante, né, de se fazer, que é manter um time que está jogando bem nas circunstâncias da partida. E o Bahia foi premiado com isso, continuou jogando bem e fez o 2-1 aos 16 minutos nesse lance que começa com Juba, passa para o Jean Lucas, que acha um passe muito bom para Cauli. Análise Sim, tática, quem estava marcando Cauli era Ganso, imagine. Cauli se isso. movimenta e Ganso, que não tem cacoete de marcador, mas estava por ali, ficou parado. Cauli recebe a bola, É, dá uma finta linda, Emanuel. Conduz com a perna, da perna direita para a perna esquerda, ajeitando para o melhor momento e finaliza forte, sem chance de defesa para Fábio, para fazer um golaço, dois golaços do Bahia, coisa que a gente já vem destacando aqui. É impressionante o número de gols bonitos que o Bahia faz. Não é à toa, é por é causa da verdade. qualidade do elenco que tem, né, pai? É verdade. Eu digo bem, Diego, na medida em que Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli estejam mais entrosados nesse campeonato,
o Bahia vai crescer muito na competição. Uma coisa é esse campeonato em relação aos outros do nosso calendário, do calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão motiva mais os grandes jogadores. É indiscutível isso. É indiscutível isso. E mais, é diferente das outras competições menores, onde os times inferiores buscam a superação e fazem forte marcação nos craques adversários, não é? Então você vê um time mais apertado, mais limitado, jogando e vai fazer o quê? Marque Everton Ribeiro, não deixe Cauli andar. Os adversários de ponta, de primeira linha, vão fazer o jogo dele. Os adversários inferiores, em condição técnica, em investimento, no que for, eles vão dizer o seguinte: vamos bloquear a jogada dos caras. Não vamos deixar Caio Alexandre jogar. Não vamos deixar. É claro que é assim. É claro que é assim. Então, a grande chance do Bahia é esse meio-campo excelente, né, Dorival Júnior? Você viu alguns caras aí que podem entrar, que você já convocou outros, e que esses aqui são melhores. Todos quatro. Mas é com você. É problema seu, esse é outro lado. No nosso caso é Bahia. O que a gente gosta é do Bahia. Mas nesse caso, é importante que a gente veja que Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, tendencialmente, provavelmente, se apresentarão muito melhor nos grandes jogos. Uma pela motivação e outra porque não vão ter aquela marcação ferrada, ferrenha, bruta, não é? Dura, que outros adversários de menor porte fazem, porque os adversários de time com menor capacidade vão buscar bloquear as jogadas do time de maior capacidade elementar. Senão, todo time jogava de igual para igual nos campeonatos estaduais, no campeonato Nordeste, outras competições que sejam, até no próprio Brasileirão, certas equipes que o Bahia vai enfrentar. Sim. É a minha visão, William. Beleza. Aí no segundo tempo, o que aconteceu foi que o Flu, logicamente, mexeu. Já tinha mexido no intervalo, inclusive, continuou mexendo para ver se o time melhorava, né? E o Bahia fez as seguintes mudanças. O Bahia, aos 26, tirou Biel por Ademir e tirou. Desculpe, colocou Biel saindo Ademir e colocou Rezende saindo Caio Alexandre. Essas, assim, substituições que fazem sentido, inclusive Sim, porque Caio Alexandre estava com cartão amarelo e o Bahia queria perfeito. reforçar ali a marcação com um jogador de mais peso que é Rezende. Depois, aos 38, o Concordo. Bahia colocou Everaldo no lugar de Tassiano, que estava jogando como atacante, e Carlos De Penha no lugar de Everton Ribeiro. E aí eu vou fazer só um elogio a Carlos De Penha, porque eu cheguei a Fácil. comentar no final do jogo como é bom ter um uruguaio no time. Que Carlos De Penha fez em alguns lances o que tem que ser feito quando o time está ganhando o jogo. Que é Furou a cavar bola. lateral, que é catimbar, que é segurar o jogo, que é É, ter o velho furou a bola. inteligência para administrar o resultado, que é o que estava faltando para o Bahia, né, pai? O velho furou a bola. A boleirada diz isso, furou a bola. Falta Exatamente. esse tempo, não adianta estar fazendo lançamento para o ataque, Exato. tentar botar debaixo das pernas do cara. Não, o jogo é aquele mesmo. É cair no chão, é dar um empurrão, fazer uma falta chata, criar confusão. Aquela confusão manhosa, né? E Sim. aí é só, tá me empurrando, me empurrou, tá no seu. Claro, tem que E ter isso. aí, É, com... diga, sim, diga. diga, com isso o Bahia segurou e aí no finalzinho, já nos acréscimos, ele colocou Cicinho no lugar de Cauli. Dessa mexida eu não gostei, mas Claro. aí já era acréscimo do segundo tempo, então ele nesse momento reforçou ali a marcação do É. lado que o Fluminense estava atacando mais, tirou Cauli e aí avançou um pouquinho o Juba, que Juba um pouquinho mais avançado, inclusive roubou bolas e fez os últimos lances de ataque ali, trabalhando com o próprio Depenha. Fim de jogo, Bahia 2-1, resultado importantíssimo, pai. Perfeito. O Juba, inclusive, que eu. Parece que. Claro que não é. Mas parece que os amigos de Rogério sempre estão acompanhando o Farol Tricolor, que eu dizia: deixe Juba bater uma falta. O Juba bateu uma falta pessimamente É ontem. verdade. Uma bicuda quase fora do estádio. Ô, Juba, você quer bilear? Quer desempregar o comentarista? Fica difícil, Juba. Ajeita mais esse pé. Mas, rapaz, Juba não bate uma falta. No dia que ele bate, das piores batidas de falta dos últimos tempos aqui do Bahia. Mas é um jogador voluntarioso, importante. Começou a jogada do segundo gol. E Juba tem uma coisa, me parece que ele não é um jogador afobado. Não é Canives, não é Rezende. Já pensou aquela bola que está ali, que ele recebeu no segundo gol? Se ele dá uma bicuda para dentro da área,
Se ele levanta de qualquer jeito e a defesa corta, ele disse: não, o jogo é aqui no chão. Ó. É isso que a gente tem que prestar atenção no jogo, que eu não vejo muitas vezes outros falarem sobre isso. Qualquer outro, qual era a tendência do lance do segundo gol do Bahia, quando o Juba estava com a bola no pé? O cara estava livre, chegava ali, balãozinho para a área. Não é? Balãozinho para a área normalmente não dá tão certo. Claro. Mas ele saiu jogando. Foi isso que eu vi, Diego. O Bahia foi melhorando durante a partida, mesmo depois de ter sofrido o gol logo aos 3 minutos. E volto a afirmar, sem Canives e sem Rezende, o time não foi afobado. Não foi afobado. Aí vai dizer, você é contra os caras? De jeito nenhum. Como disse bem Diego, a participação ontem do Rezende, naquela altura do jogo, no segundo tempo, é no estilo que eu penso. Aí Canives não entra mais nesse time? Claro que entra. Sobre isso, daqui a pouco eu falo, que a gente vai falar de treinador, de jogadores, nota, Vamos lá. e eu quero falar sobre isso também. É isso aí. Vamos para as notas do professor, então, pai. Bora. Começando por Marcos Felipe, goleiro. Esteve bem na faixa do que a gente conhece, Pouco como eu digo exigido, né? sempre, pouco exigido, mas tem aquele ar, ex-jogador do Fluminense, não é? Mas teve a postura que a gente gosta, soube se antecipar em algumas jogadas, Sim. fez a manha também jogando pelo gol, vibrou bastante no gol do Bahia, nos gols do Bahia, a câmera mostrava. Eu acho o Marcos Felipe válido. Ele precisa ter um cara que dispute a posição com ele, não ser reserva dele. De repente ele ser reserva alguns jogos, outro cara ser reserva dele, mas aí tem que ver. Eu dou uma nota 7. Não comprometeu, teve uma boa participação, nota 7 para ele. O gol não teve culpa nenhuma, né? Mas eu vou dar Nenhuma. 6 porque foi pouco exigido. Por caso, se não teve como se destacar muito, que a defesa esteve muito bem. O time do Bahia esteve muito bem, então ele acabou pouco exigido. Vou baixar para 6 só para ficar ali no padrão de média. Santi Arias e Luciano Juba, pai. Primeiro Santi Arias, que entregou o gol, né? Então tem esse problema aí pra gente avaliar. Ele, se não fosse a bobeira do gol, ele seria bem pontuado. Ele estaria na faixa do próprio Marcos Felipe com 7, porque ele continuou bem. Na sequência do jogo, ele teve alguns lances que ele trabalhou pelo meio de campo. Ele saiu bem um pouco da lateral e veio saindo pelo meio de campo. Eu dou uma nota 4 para ele, por causa do gol. Aquele Sim, gol podia ter matado o Bahia. sim. O Bahia não vinha no bom momento, tinha levado a virada do Internacional, não mostrou força. Quer dizer, se perde um jogo daquele com 1-0, o time, sem dúvida alguma, teria um baque muito grande. Eu dou uma nota 4 para ele, sabendo que ele é melhor do que esse 4. Mostrou Isso. isso em outras partidas, mas a estupidez da jogada, a bobeira, o que for, o erro dele podia comprometer e muito o Bahia. Nota 4 para ele. É isso aí. Acho que pelo erro, pela entrega do gol, pela única falha Sem dúvida. grave que o Bahia cometeu Sem no dúvida. jogo, eu vou ficar com esse 4 também, mas sabendo que é um jogador importante, que no resto do jogo, inclusive, se Sim, portou bem. Mas foi um erro crasso que deu um gol pro adversário, então também concordo com a nota 4. É Luciano Juba. Já Luciano Juba, ele tem uma participação improvisada de lateral esquerdo. Ele começou, eu digo sempre isso, ele começou de lateral esquerdo, um técnico paraguaio, que eu não consigo me lembrar do nome, treinando o esporte, experimentou ele como atacante, e ele foi um dos destaques do futebol brasileiro em 2023, jogando como atacante. Vou repito uma coisa que já disse aqui, claro, estou repetindo porque eu já disse. É pleonasmo, é redundância. Mas repito o que eu já disse aqui. Àquela altura, quem se destacava, concluindo, jogador experiente, bom jogador, foi ele, Wagner Love, e ficava ali já na posição privilegiada para ir fazendo os gols. Mas Luciano Juba carregou o esporte, tanto que o esporte perdeu dinheiro para não liberar Luciano Juba, que eram 4 milhões de reais ou coisa assim, para não liberar. Quando não teve jeito, ele começou a dizer impropérios, os diretores lá. Os caras ali são meio bravos, os caras que são meio bravos. Mas na direção do esporte. De Pernambuco, não, adoro Pernambuco. Eu dou 7 para ele. Pronto. 7 para Juba. Concordo com 7. Zaga, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. Eu dou 8 para Gabriel Xavier e dou 7 para Vitor Cuesta, que esteve bem, mas Gabriel Xavier se destacou pela cobertura, pelo do miolo algumas vezes e pelo lado de campo, chegando ao ataque. 8 para um, 7 para o outro. Daqui a pouco eu falo sobre exatamente Gabriel Xavier quando
for convocado para nota do Rogério Ceni. Certo. O Gabriel Xavier, eu concordo com as notas. Vou destacar também Gabriel Xavier na bola aérea. Uma diferença enorme que Isso, Gabriel faz em relação a isso, boa, Canives. Diferença boa. imensa ter Gabriel Não, Xavier tirando as bolas ali de cabeça. Alguns cruzamentos perigosos no segundo tempo. Gabriel Xavier limpou a área e é. garantiu uma tranquilidade. Tanto que a gente nem teve que falar muito de Marcos Felipe, porque a atuação da defesa foi bastante segura. Meio de campo, pai, Caio Alexandre. Eu acho que foi das melhores partidas do Caio Alexandre, inclusive pelo gol, claro. Mas é um jogador que a gente esperava, era assim, e aqui para nós, depois que o Alexandre saiu do Fortaleza, o Fortaleza também desceu de bico. Agora está começando a se ajeitar de novo, porque tem um grande técnico, aquele é técnico mesmo, não é só treinador, é técnico, vê o jogo à beira do gramado, vê o jogo, como o jogo está sendo realizado. Então, o Caio Alexandre fez uma boa partida. Como volante, ele apoiou os lados de campo sem aparecer como ala. E foi um gol de placa, um golaço. Então, não adianta procurar o defeito no Fluminense. Foi golaço mesmo. 8 para ele. 8 para Caio Alexandre. Pelo gol eu vou subir para 8 assim, mas assim, o Pelo jogador que eu vou gol. chamar agora para mim jogou muito mais que Caio Alexandre também ontem, que é Jean Lucas, mas pelo gol de Caio Alexandre eu vou passar esse 8 também para Caio Alexandre. Jean Lucas, pai. Claro. 8 para ele. Grande jogador. Jogador assim que vem mostrando uma outra qualidade em termos de volante, um volante moderno, um volante que chega ao ataque, um volante que não pode ser improvisado em revezamento na lateral esquerda. Não pode. Bote até o seu grande jogador, que eu acho um bom jogador, o Ademir, de lateral esquerda, que não pode, que é ponta direita. Bote até Biel. Mas não pode botar um cara com a qualidade de Jean Lucas improvisado de lateral esquerdo. Não que a posição de lateral esquerdo não mereça, mas é que ele não é isso. O cara, para ser lateral, ele tem que ter uma virada de cobertura rápida. Não pode ser com aquela categoria que o Jean Lucas tem, um jogador que joga com elegância, não é? Aliás, o Bahia acertou muito, eu sou pelo justo. Errou para Dedéu na contratação de todos os jogadores de defesa, praticamente. Mas acertou muito, trazendo Jean Lucas e não Gregory. Muito obrigado a Gregory pelos seus grandes serviços prestados ao Bahia. Mas agora, o jogador era Jean Lucas mesmo. 8 para ele. Beleza. Eu concordo, tô quase dando 9, mas eu vou deixar o 9 para outro jogador. Everton Ribeiro, pai. Muito bom de novo. Muito bom de novo. Não fez gol, mas tem uma participação que está me surpreendendo vir ajudar a defesa. Não me agrada. Eu sei que não é dele. É coisa de Rogério Ceni. Que Everton Ribeiro nunca foi assim. No primeiro gol dos caras, quando o Arias falha, ele está ao lado do Vitor Cuesta, no miolo de zaga. Não existe isso. Por isso que fica cansado, hein? Por isso que o técnico diz que tinha jogador cansado. Fazendo isso aí que não precisa. 8 para ele também. Não fez o gol, não fez isso, não fez aquilo, mas aqueles toques de elegância, de classe, de cair pelo lado esquerdo para fazer a triangulação, de vir para o meio, de jogar essa bola aprofundada para o ataque. 8 para ele também. Depois de um grande jogo desse, sem dúvida alguma, 8 para ele. Eu vou de 7. Vou de 7 para Everton porque jogou bem, mas sem ser decisivo, né, nos lances capitais do jogo. Então vou colocar 7, mas boa atuação de Everton, eu concordo. Cauli. 9. 9 para Cauli. 9 para Cauli. Por boa atuação, pelo golaço naquele estilo que a gente fala, né, Diego? Aquele estilo que a gente fala. Ele cola aquela bola no pé ali, que não tem observador de procurar defeito no resultado do Bahia, os contorcionistas, e o pessoal do A duplo do condução de Scarpa. bola de Cauli no espaço curto é coisa de craque mesmo. É É muito coisa diferente da admirável, né? média. Muito Aquela diferente. bola cola no pé, você vê. Eu não sei se o Fluminense trouxe ortopedista, porque com certeza Manuel está com a coluna empenada. Tomara que não, estou brincando, viu, Mano? Não te desejo mal, é só uma figuração. Mas aqui temos ótimos ortopedistas no nosso estado da Bahia, mas eu acho que ele foi bem. O Fluminense tem bons médicos e tudo. Estou brincando com você, Manuel, que não tem tido nada mais que drible retado. Você não vai esquecer nunca enquanto você jogar. Aliás, quando você deixar de jogar, um dia jogando contra o Bahia, se tiver velhinho, jogando contra o Bahia, rapaz, um tal do Cauli me entortou, se ele enfrentasse ele toda hora, estava desempregado. 9 para Cauli,
pelo golaço e também por ótima participação. O Cauli é isso. É como eu digo, né, Diego? Esses jogadores são para atuar do grande círculo, da grande laranja, como se dizia antigamente, para frente, não é? Notadamente da intermediária para o ataque, que ali o adversário dança 9 para Cauli, um golaço, um gol histórico, um gol de placa, esse sim, um gol de placa, como se dizia antigamente. Verdade. Também concordo com a nota 9, melhor em campo, Cauli, assim eleito também, né? Ganhou prêmio e tudo. Muito destacado também na transmissão Sim. e em tudo mais, né? Cauli muito bem no jogo, realmente, com o gol que garantiu os 3 pontos para o Bahia. Na frente, Os caras, Ademir e Diego, Tassiano, pai. só um minutinho, Diego. Os caras não perguntaram o que a Dorival Júnior, o que é que ele achou de Cauli, né? Quando é outro jogador, o que é que você achou? TPP. Mas deixa pra lá, vamos deixar Cauli por aqui mesmo. Pronto. Vá. Na frente, Ademir e Tassiano, pai. Ademir bem, Ademir bem, aquele jogador velocista, mas que falta ali a qualidade. Notadamente a qualidade da finalização. Aquele negócio do goleiro cresce diante do jogador, não cresce diante de Everton Ribeiro, não cresce diante de Cauli, nunca cresceu diante de Romário, que voltou a jogar, quer voltar a jogar pelo América, já com quase 60 anos. É Mas é presidente do próprio do clube e Romário. se inscreveu Que aí. figura, que figura. E se voltar, ainda joga melhor do que quase todos, vai jogar melhor do que todos os jogadores que o América tem. E muitos outros de outros adversários. Mas voltando para o Bahia, que é o que interessa. Então, Ademir tem que caprichar na finalização. Primeiro tempo, aquela bola, quer dizer, dois lances que você vê que Ademir ele não tem, quer dizer, não tem um brilho, mas é um jogador importante. Eu já disse, para mim é jogador de segundo tempo, mas ontem serviu bem no primeiro tempo. Sou pelo justo. Não tenho aquela teimosia. Quem é teimoso aqui? Deixa eu ver um teimoso aqui. Rogério Ceni. Eu não tenho a teimosia de Rogério Ceni. Estou brincando, porque ele tem isso, né? Rogério Ceni sabe o que é que ele vai falar. Ele faz uma pergunta. Quem é teimoso aqui? Ah, é Rogério Ceni. Aí o cara diz, ele já ia dizer, mas é isso. Voltando porque eu quero. A Ademir é útil, foi útil, mas tem que ser determinado. Tem que ser preciso, cirúrgico. Goleiro sair ali é saco. Tem que treinar com Everton Ribeiro. Bota Everton Ribeiro e Cauli o Caio Alexandre para treinar, para fazer um treinamento legal com o Ademir. Ademir não fecha o olho na hora, não morda a língua, não. Abre o olho e toca a bola. Dá um toquinho, não precisa daquela bicuda, não. A outra ainda deu uma bobeira, uma bola de ataque do Bahia, rodou daqui, rodou dali. A bola ia sair para escanteio, ele preferiu pegar para fazer o ataque, estava impedido. Então, são coisas assim do Ademir que mostram as limitações dele, mas foi útil. Nota 7 para ele. Concordo com a nota 7. Para terminar, Tassiano, pai. Não foi a grande atuação de Tassiano. Não foi o Tassiano dos grandes jogos, o Tassiano decisivo das grandes partidas, mas prestou sua colaboração. Dou nota 7 para ele ontem também. Eu vou dar 6 para Tassiano ontem, achei um pouco abaixo dos grandes momentos dele, como você destacou, vou puxar para 6, mas sempre participando, sempre útil, sempre buscando. Algum destaque entre os reservas que entraram, pai? Eu sou pelo justo, eu destaco o Rezende participando do papel dele, o papel do stopper, do parador, do volante, serviu, e Biel, sempre Biel, né? Sempre Biel fazendo boas participações. Beleza. Nada assim demais. O próprio Cicinho, só pelo justo, que eu critiquei, que era criticado por todo mundo, pela torcida toda e tudo. Ele hoje entra mais vibrante, ele entra mais elétrico, mais ligado, mais participativo. Então também destaco, mas sem dar notas, porque Também. não teve tempo para isso. Eu concordo. Eu destaco o Depena também por causa daquilo que eu falei de Você entrar, de ainda tinha feito. catimbar, de Eu te segurar, acompanho. Eu te peitou um acompanho. lá, aí furou a bola Isso. mesmo, como se diz, ajudou a garantir. Para Sem dúvida. encerrar, pai, Rogério Ceni. Ó, Rogério Ceni, vai ter um 7. Podia ser até mais. Podia ser até mais. Mas vai ter um 7 porque você é um cara com ideia muito travada. A pessoa tem que ter ideia, tem que ter opinião, tem que ter convicção. Mas eu fiz um recorte aqui. O cara perguntaram na coletiva: e aí, rapaz? E Gabriel chegou, não chegou do tal? Ele disse: não só Gabriel. Hoje fizemos uma partida muito próxima do que a gente deseja para o time. Marcamos pressão, fizemos o sacrifício de voltar e marcar. Tassiano fez muito isso. Ademir fez uma ótima partida.
todos, acho que todos foram bem. Palavras dele, tá aí na gravação, pode acompanhar nos vídeos, nos áudios de tudo. Sim. O Gabriel também, na minha opinião, fez um ótimo jogo. É sempre aquele cuidado, aquela ressalva e o destaque para outros tantos. Aí vem uma outra pergunta que eu quero dizer. Sim, mas agora, Gabriel, você pode dizer que vai continuar isso? O Fluminense não teve muita força no jogo aéreo. Mas, repito, foi uma boa partida do Gabriel. Nada impede que ele possa jogar outros jogos. Dá licença. Só por dizer isso, teve mérito o Bahia. Se ele estiver calado, não precisa nem dizer que Gabriel era o grande jogador, foi dos grandes jogadores da partida. Não precisa dizer, não. Se ele não dissesse isso, ia tirar 8. Mas é esse ranço, essa trava em relação ao cara. Ele elogia Ademir sempre. Tudo bem, mas elogia mais. É um superlativo, põe a mais do que eu esperava em termos de elogio. Mas Gabriel tem sempre, não. O que é que tinha que dizer? Olha, Gabriel está, como Diego diz habitualmente, já vinha pedindo passagem há algum tempo. Sim. Conseguiu. Alguém vai dizer, Gabriel não tem falhas, não é? Como outro dia o nosso Bernardo Curtido disse, não, Gabriel andou falhando muito. Nós também observamos aqui que houve jogos em que Gabriel podia ter explodido para o bem, Sim. mas não fez. Mas ontem, já desde o jogo com o Náutico, a gente tinha observado, né, Diego? Aquelas falhas do miolo, Gabriel chegava e limpava. Então, 7 para Rogério Ceni por essa trava. Foi assim durante um bom tempo com Luciano Juba. Hoje aliviou um pouco mais, já até viu, mas é uma amarração para destacar Gabriel, que eu não gosto. Que não Pois é, precisa. concordo com o Sete, concordo com suas ressalvas também. Pedindo aos amigos e amigas que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E a gente volta em breve, provavelmente com a live do pré-jogo do próximo Bavi, que será realizado no domingo, né? Agradecendo, como sempre, a participação dos nossos amigos e amigas tricolores. Mais algum destaque, pai? Não, agradecer a todos e vamos convocar seus amigos e suas amigas. A gente está precisando chegar a esse 2000 rapidinho, 1900 e pouco, é bom, pelo pouco tempo, nem sempre a gente pode fazer uma sequência de vídeos e de lives por nossos compromissos, notadamente pelos compromissos do Diego. Então, estamos naquela fase inicial, mais uma fase inicial que nos anima bastante e agradeço também as palavras gentis de muitos amigos e amigas nossas, Diego. Até a Valeu. próxima. Bora, Bahia. Bora, Bahia. Até a próxima. A gente volta com a live do pré-jogo do Bavi. Vamos ver se a gente ganha esse lá, hein? Bora, Bahia. Bora, Bahia.